abuso de drogas, há pessoas preocupadas em resolver o problema da dependência de incalculável número de pessoas. O Dr. João Arnaldo Leal, que já esteve aqui no programa, farmacêutico, especialista em toxicologia, já tratou com a ibogaína mais de 40 pessoas em menos de um ano. É grande o sucesso do tratamento, mas como qualquer outro, só é possível com o permanente desejo de uma nova vida. A ibogaína é uma droga da mente cujo efeito alopático faz liberar hormônios que bloqueiam a necessidade de uso de substâncias de abuso. Agora, o Dr. João foi até o Vietnã conhecer o tratamento com eanthus, uma combinação de ervas criadas para eliminar os sintomas de abstinência e ânsia para o ópio, um vício muito comum nas regiões em função dos plantios de papoula. O eanthus nasceu numa vila rural vietnamita como um agente de desintoxicação e hoje, após vários estudos científicos, já é amplamente utilizado no tratamento de dependentes químicos. Então, dependência química, hoje no Amazônia S.A., eu tenho o prazer e a honra de receber o Dr. João Arnaldo, que está aqui, já voltou do Vietnã, já está aqui em Rio Branco, tratando tanto com a ibogaína quanto com o eanthus. Ele, que também é o proprietário, farmacêutico responsável e proprietário da Flora Fórmula, que traz muitas novidades para a gente nessa conversa. Acompanhe toda a minha conversa com o Dr. João, porque tem muitas informações importantes para você que tem um familiar, uma pessoa querida, dependente química. Tudo bem, doutor? Tudo Prazer bem, recebê-lo. De igual maneira. João, recentemente você esteve no Vietnã. E o que é mais interessante nessa sua visita é que você foi o primeiro brasileiro a visitar o Instituto de Química de eanthus, que produz o eanthus. Eu queria que você primeiro explicasse para a gente sobre essa viagem, né, que com certeza foi uma viagem única na sua vida e marcante para a história do eanthus no Brasil, porque você hoje está representando o eanthus para a América. A gente vai falar sobre tudo isso, mas conta para a gente, como é que foi chegar no Vietnã? Certo. Realmente, além da viagem ser muito longa, né, de São Paulo para lá, ainda são quase 30 horas de voo, viagem bem cansativa, porém, o intuito de conhecer uma substância nova que ajudasse os dependentes químicos me fez ter forças e lutar por esse medicamento. Então, eanthus apareceu por acaso na minha vida. Conheci, assim como farmacêutico, especialista em toxicologia e farmacologia, eu tenho me atualizado e aí percebi que existe na Ásia esse medicamento. Eu falei, por que não trazer para o Brasil, já que existem países que estão fazendo isso e usando para o tratamento de dependentes químicos com sucesso. E foi o que eu fiz, liguei para lá, marquei uma visita para o Instituto de Química do Vietnã, um instituto este que é dirigido pela maior autoridade em química, chamado Dr. Tran Van San. Ele é professor, ou seja, ele é professor de pós-doutores, uma pessoa que está muito dedicada a essa situação do eanthus e que me recebeu muito bem como um primeiro brasileiro a estar naquele país com esse intuito. Sensacional, a gente tem imagens aí da visita do Dr. João Arnaldo e encontrando o Dr. Sung. Sensacional. Agora, eanthus. O que vem a ser o eanthus, Dr. João? Que componentes constroem essa fórmula que, na verdade, tem um efeito mais leve, inclusive, que o da ibogaína? Certo. Diferente da ibogaína, que necessita de internação para ser usada e é um tratamento mais caro que eanthus, pela facilidade de ser tratado em casa, ele não tem os efeitos da ibogaína na questão de torpor que acontece. Porém, o efeito de quebrar a dependência química de cocaína, principalmente, ele é muito satisfatório, com resultados já comprovados. Inclusive, a ONU investiu dinheiro nesse instituto do Vietnã, o governo do Vietnã investiu também
E universidades americanas como Johns Hopkins estão estudando e brevemente vão ter lançado artigos já a respeito do resultado do tratamento com eantos, porque a gente conversando com as pessoas, hoje a facilidade de comunicação é muito grande, a gente tem percebido já assim que é uma substância muito interessante e que me fez me deslocar daqui para aquela região à procura desses resultados. Sensacional. Agora, a história do eanthus é muito peculiar, né? O Vietnã é um dos maiores produtores de papoula, que é a matéria-prima do ópio que produz a heroína, né? Como a gente já sabe, uma droga também muito forte e amplamente consumida, grandemente consumida no mundo. E essa história é muito interessante, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque as pessoas ficam falando, mas eanthus, né? De onde é que surgiu, como é que é isso? Mas tem uma história, inclusive, do entendimento dos locais, né? A cultura local, vamos chamar os curandeiros, os aldeões, que criaram, que começaram essa construção dessa fórmula, inclusive para os seus jovens, né? Que se viciavam na droga. Como é que foi isso, doutor João? O que acontece? No Vietnã, o uso de ópio é bem disseminado. Acontece que os países hoje, eles querem produtividade, eles precisam de produtividade. Isso estava atrapalhando os jovens de trabalharem, de desenvolver suas funções. Então o governo começou a incentivar as pessoas a não utilizarem drogas mais para que conseguissem desenvolver uma vida saudável. E nessas vilas do Vietnã, algumas vilas tinham algum tipo de planta, outras vilas outros tipos, que ajudavam, e o governo vietnamita incentivou, ajudavam essas pessoas a deixar o vício. Há 20 anos atrás, um doutor chamado Dr. Dan, vietnamita, ele começou a investigar a respeito dessas plantas e resolveu reuni-las num medicamento só. Então foi quando surgiu um medicamento que tinha uma ação muito intensa sobre o usuário de droga. E posteriormente, já com o Dr. Sung assumindo essa empresa, que é o Instituto de Química e Tecnologia do Vietnã, foi investido para se industrializar esse medicamento que não tinha o nome de eanthus. Era um mix, uma mistura de ervas, né, para drogas. E acontece que chegaram nesse nome, o nome latino já, né, o nome de origem já do Ocidente, não do Oriente, porque eles pretendiam já tinham visão de que esse medicamento deveria ser universal. E eanthus significa isso, né, que é um medicamento para uso de todas as pessoas que querem, não só do Vietnã. Então o governo vietnã investiu, a Organização Mundial de Saúde investiu, e hoje o eanthus é um medicamento disponível em vários países do mundo. Sensacional. E é importante dizer que nessa sua visita você fez uma parceria inédita para o nosso estado e para o Brasil, claro, porque a Flora Fórmula acaba se tornando a distribuidora do eanthus para a América, não é América Latina, é para as Américas. Então, essa é uma excelente notícia, João. Certo. O que acontece? Quando eu combinei com o Dr. Sung por telefone a visita, o objetivo, porque assim, para chegar no Vietnã, levar dólares, é complicado. O objetivo era comprar umas 20 caixinhas, 25, e fazer um teste aqui no Brasil com esse medicamento. Só que quando cheguei lá, eu me deparei com uma situação que assim, eles têm dificuldade de enviar esse medicamento para outros países, porque é um país comunista, que então para as pessoas mandarem dinheiro para lá é muito controlado. Então, o que eu propus? Dr. Sung, eu pego esse medicamento, porém na forma de pó, eu sou farmacêutico, especialista nesse assunto, vou transformar esse pó em cápsula, colocar na caixinha igual a de vocês mesmos, a gente imprime a caixa no Brasil, faz as cápsulas no Brasil e distribui para toda a América. Porque vocês têm dificuldade, inclusive quando eu falei em visitar o Vietnã, pessoas do Canadá, dos Estados Unidos
e do Chile começaram a me ligar, olha, traz para mim também, já tratei várias pessoas com Eanthus, já pedi, só que eles demoram muito para mandar, demora 40 dias, 60 dias para chegar aqui nos Estados Unidos ou no Chile. Então, se você puder, já traz esse medicamento bastante, porque é muito bom. Então, o que acontece? Combinei com o Dr. Sung e com assessores dele, Dr. Rieu também, que é um químico formado na Alemanha, a esposa dele é química também formada na Alemanha, são vietnamitas, estão empenhados nesse assunto Eanthus, diretamente na fábrica, né? O Dr. Sung fica no Instituto de Química, e aí combinamos assim, que eu traria o pó, que é a matéria-prima básica para construir, para preparar o medicamento, e iria fazer isso aqui no Brasil. E com essa possibilidade de distribuir para todas essas pessoas que estão nesses países já, que conhecem, né? Chile, principalmente Estados Unidos, onde já é bem divulgado o Eanthus, Canadá também, tem pessoas utilizando, e outros países da América que posteriormente vierem a se interessar pelo produto. Sensacional. Mas também é importante dizer que numa parceria com a Funtac, vocês estão desenvolvendo uma outra fórmula que chega a ser ibogaína. Como é que isso funciona, João? Certo. A Flora Fórmula, a farmácia de manipulação, fez uma parceria público-privada com a Funtac, que foi a primeira feita pelaquela instituição, em que a gente está extraindo de uma planta aqui do Acre, que para a gente aqui é uma praga, que os fazendeiros abominam, não gostam dela, porque ela domina as pastagens, e essa planta é rica numa substância chamada voacangina, que vem a ser um precursor da ibogaína, que é hoje dos medicamentos mais caros do mundo e que a gente tem possibilidade, tem capacidade para fazer isso aqui. Então, essa parceria com a Funtac já está progredindo, já estamos trabalhando, fizemos extrações, e aí eu fiz parceria também com a Universidade do Amazonas, com a doutora Belém, que ela é pós-doutora, aposentada já no assunto extração de alcaloides, e a gente está fazendo lá uma parceria, inclusive tem os alunos da faculdade lá do Amazonas já envolvidos nesse assunto, e a gente pretende aqui também dar uma dimensão importante para esse assunto dentro da UFAC, dentro da Funtac, porque hoje ibogaína é um medicamento que eu também fui pioneiro do Brasil a ir buscar na África, que ela já existia no Brasil, porém eles enviavam a ibogaína para o Brasil. E eu fui o primeiro brasileiro a ir para a África, fazer o curso lá e trazer ibogaína. E hoje a ibogaína tem sido utilizada em grande quantidade, larga escala no Brasil, com inclusive reportagens já passadas na TV e na mídia em geral a respeito dos efeitos da ibogaína. Estudos foram feitos na Unifesp, em São Paulo, né, Faculdade Federal de São Paulo. Então, é um medicamento que a gente tem a grande possibilidade segura de extrair aqui na própria Amazônia, no Acre. Sendo que a ibogaína produzida pelas plantas na África, ela encontra uma grande barreira, porque lá essa planta está ficando já escassa, que é a tabernante iboga, de onde se tira a ibogaína. Ela fica escassa lá, as pessoas arrancam, não plantam, então a opção para os próximos, digamos que 1 ano ou 2, a curto prazo, vai ser a produção de ibogaína aqui no Acre. Sensacional. Olha só, gente, o Amazônia S.A. tem sempre o prazer de conversar com o Dr. João sobre esse tema. É um tema que atinge milhares de famílias, é um tema que nos deixa extremamente felizes de saber que existem formas que podem tratar de forma, inclusive, até rápida, nossos dependentes químicos, pessoas que a gente ama e quer tirar dessa vida, que é uma vida de destruição. E eu aproveito, doutor João, a sua presença para pedir a sua opinião sobre um tema, que é o tema da legalização de drogas no Brasil, que é um tema muito discutido e controverso, né? Existem linhas de opinião
com defesa da liberação, outras contra. Enfim, eu tenho a minha opinião completamente formada, mas o senhor, como toxicologista, que trata dependentes químicos, né, que conhece a realidade desses dependentes, que sabe inclusive que muitos deles gostariam de não estar consumindo mais esses entorpecentes. Como é que o senhor vê essa temática hoje no Brasil? Certo, realmente é muito conturbado esse assunto, porque envolve também interesses diversos. Bom, eu acredito que o Brasil, no atual estágio, não está preparado para a liberação das drogas, porque se a gente libera as drogas, a gente deveria liberar também os medicamentos controlados, que são controlados pela Anvisa, portaria 344, por que não liberar tudo então? Então não faz sentido, porque já é um controle feito a nível de governo que se esse medicamento ficar disponível, as pessoas vão ter mais acesso e acabam, a partir desse acesso, começando a usar como abuso, como recreação, e não é objetivo. Esses medicamentos controlados, eles são para tratar patologias, doenças, e não para recreação. Eu acredito que se você deixar disponível esse tipo de produto, facilita muito a vida das pessoas para ter acesso. Então, se a gente dificulta o acesso com a ilegalidade, eu acredito que, apesar que muitas pessoas parece que acham bonito usar uma coisa ilegal, mas a grande maioria usa porque é dependente, porque necessita da droga. Não porque então, quer, de fato. Não querem usar mais. A grande maioria das pessoas que eu trato não querem, por isso elas se tratam, porque veem o que está acontecendo com ela, com a questão financeira delas, da família, com os aborrecimentos que ela causa para a família. Então, ninguém quer causar aborrecimento para ninguém. Com certeza. Teoricamente, você quer ficar no seu cantinho sem aborrecer ninguém. Só que o usuário é o que mais faz, é aborrecer todo mundo. Então, o usuário, a maioria não quer usar. Então, se você deixar disponível, liberado, eu não creio. Agora, existem os usos terapêuticos, por exemplo, de maconha, de cannabis sativa, que tem os derivados que já têm ação consagrada já em outros países, que eu não vejo mal nenhum de o Brasil liberar também, e tudo caminha para isso, liberar o uso de alguns derivados de substâncias que vão ser utilizados com receita médica para algum tipo de patologia. Claro. Com certeza. Tá aí, gente. O Amazônia S.A. conversa com o Dr. João Arnaldo, hoje no Amazônia S.A., da Flora Fórmula. Ele que é o representante agora e distribuidor a Flora Fórmula na América do EANTUS. Esse mix de ervas que pode contribuir definitivamente com a dependência química de pacientes variados. Isso independente de idade, não é, doutor? Certo, independente de idade. Sensacional. Os contatos estão aí no seu vídeo, do Dr. João. E muito obrigada, doutor. É sempre um prazer recebê-lo. E a gente vai estar sempre conversando sobre esses temas aqui com o Dr. João Arnaldo, para que você aí de casa tenha esse entendimento e esse acesso a tratamentos possíveis para quem é dependente químico. Inclusive, é bom salientar que o EANTUS tem um valor bem inferior à ibogaína, né? Certo. Isso é importante de ser dito. A gente está em crise, né? As pessoas não têm muito dinheiro. É verdade. Então, doutor, muito obrigada. É sempre bom recebê-lo. Ok. Obrigada. Eu que agradeço.